Ponto de partida no ar mais uma vez e que bom saber que você está com a gente. Você já sabe, o Ponto de Partida é o seu programa de estudos bíblicos na TV. Pegue a sua Bíblia, chame seus amigos, a sua família, porque o estudo de hoje vai ser extraordinário. Especialmente para aqueles que são casados. Lógico, aquele que também tem planos de se casar vai poder aprender muito hoje, porque vamos tratar do sétimo mandamento, que tem que ver com a questão do adultério. Você sabe que esse é um assunto muito importante, muito delicado, e a palavra de Deus traz orientação em relação a isso. Então, eu peço que você interaja com a gente, talvez você tenha alguma dúvida. Então, visite, nos siga ali no Instagram, Adventistas ASP, e se você desejar assistir outros programas do nosso ponto de partida ali no YouTube, nós também temos todos esses programas de todas as temporadas no nosso canal Adventistas ASP. Que Deus abençoe a sua vida, o programa que está começando, e para isso eu convido você a orar comigo, pedindo a presença de Deus. Querido Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos reunidos para estudarmos a Tua Palavra, que ela fale fundo ao nosso coração, nos dando orientação a respeito da Tua vontade em relação aos nossos relacionamentos. Nos dá esse presente, te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia, você aí de casa, chega mais porque o domingo tá só começando por aqui e a gente já tá aqui assim, ó, super animado, feliz demais da conta, sabe por quê? Porque você é o nosso convidado especial. Então, se aconchega aí no seu sofá, porque o ponto de partida tá só começando. E aqui você já sabe, nós temos conversas sobre temas atuais do nosso cotidiano e esses temas são comentados aqui por nossos pastores preparadíssimos à luz da Bíblia, para que a gente possa ter uma nova perspectiva, para que a gente possa ter uma noção clara daquilo que Deus quer para a nossa vida, não é mesmo? Então, olha só, se aconchega aí e a gente vai já apresentar para você um presente muito especial que a gente preparou para você com muito carinho. Está aqui a nossa revista do programa Ponto de Partida, um guia de estudos da Bíblia que traz aqui vários temas que já foram inclusive abordados aqui no nosso programa, para que você possa estudar aí em casa, para que você possa se aprofundar buscando aí as referências na sua Bíblia, né? Tem aqui um espacinho para você preencher também, né? Os questionários, as perguntas, é um verdadeiro curso bíblico, hein? Para você que quer conhecer mais a Deus e se aprofundar na sua palavra. Tem um QR Codezinho também no final de cada capítulo, para que você possa assistir um vídeo e ter acesso a outros materiais além deste. E para você receber esse presente é muito fácil. Basta você pegar o seu celular agora, apontar a câmera dele aqui para o QR Code que está aparecendo na tela da sua TV. Você vai entrar aí num link, vai conversar com a nossa equipe, que já está aí ó, animada também, preparada para trocar uma ideia, para conversar com você e, claro, pegar o seu endereço para enviar esse material. Mas se você também não quiser dar o seu endereço, fornecer nenhum dado, não tem problema. Você vai ser orientado a retirar esse material gratuitamente em um dos nossos pontos de distribuição. Combinado? Mas você não pode ficar sem o presente, né? Tá certo? E olha só, hoje nós vamos falar de um tema super importante. Vamos dar sequência aí, como todos os outros temas são importantes, não é? Nós vamos dar sequência a essa série dos 10 mandamentos e vamos falar de um mandamento que é super importante e continua muito atual. Não adulterarás. Olha só que instrução importante, que conselho importante Deus coloca aqui, né? E quantas consequências nós temos visto nas famílias, nos lares, corações machucados, porque muitas vezes esse mandamento é passado por alto. E para falar desse assunto, eu vou apresentar para você agora mesmo os nossos convidados, preparados mais uma vez com a Bíblia na mão, para trazer aí um esclarecimento da palavra de Deus sobre esse assunto. Pastor Juscelino dos Santos já está aqui conosco, ele que é o coordenador da Escola Bíblica da TV Novo Tempo e já está preparado aí para nos trazer muitas orientações e para discutir esse assunto em profundidade. Bom dia, Pastor Juscelino, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Ponto de Partida. Obrigado, Jordana, bom dia para você, bom dia a você que está em casa. Esse tema hoje será marcante, com certeza. Preste bastante atenção.
É isso mesmo. E olha, acompanhando o pastor Juscelino, nós temos um outro convidado muito querido aqui do Ponto de Partida. Gostaria de apresentar novamente aqui para vocês o pastor Rafael Reis. Ele que atende esta igreja onde nós gravamos o programa Ponto de Partida. Ele faz parte do time de pastores aqui e você é convidado a frequentar aqui, a visitar aqui a igreja do pastor Rafael também. Bom dia, pastor Rafael, tudo bem? Bom dia, Jordana, pastor Juscelino, um amigo de longa data já, e a você, querido telespectador que está aí de manhã já buscando orientação da palavra de Deus. Muito bem, e olha, num mundo que banaliza o sexo, que banaliza o compromisso, quão relevante é essa instrução dada por Deus? Não adulterarás. Sabe, recentemente um caso ganhou as redes sociais e agitou as coisas por ali. Você deve estar lembrando, quem sabe, de uma situação que aconteceu durante um show da banda Coldplay nos Estados Unidos, em que um CEO e uma gerente de RH foram flagrados trocando carinho ali durante a apresentação musical. Até aí tudo certo. O detalhe é que ambos eram casados, mas não um com o outro. E logo, é claro, esse caso ganhou então as redes sociais um recorte aí desse vídeo do show. E sabe, a internet, gente, ela não perdoou, né? A gente tem um tribunal ali, um verdadeiro tribunal na internet. Mas sabem, queridos, que o que mais me chamou a atenção desse case que foi parar na internet, que ganhou as redes, foi justamente a reação das pessoas. Porque assim, a gente fica impressionado que é um mandamento antigo, né? Milenar. Mas ele ainda tem valor hoje. Isso que em um mundo assim, onde a moral está sendo corroída, os valores, né, éticos, morais estão sendo corroídos, a gente percebe que o que é certo ainda tem lugar, que o coração das pessoas ainda anseia pelo que é certo, né? E a gente vê que veementemente a grande maioria, a maioria das pessoas ali que tiveram, né, que comentaram esse caso nas redes sociais, viram e perceberam e comentaram que aquilo não foi legal, que isso não é bom, né? Que estava errado, né? Então, a gente percebe, né, que esse mandamento, ele continua trazendo muitas implicações hoje em dia. Pastor Rafael, comenta aqui com a gente por que Deus, ele permitiu, ou melhor, por que Deus em um momento ele fala, não adulterarás? Mas assim, a Bíblia também, ao mesmo tempo, ela tem tantos casos, por exemplo, de poligamia. Né? A gente vê alguns personagens bíblicos que tinham várias esposas, por exemplo. Porque quando a gente se volta para a Bíblia, a gente percebe esse mandamento muito claro. Mas parece que tem uma dicotomia ali, né? Quando a gente vê algumas histórias bíblicas que parece que são diferentes do que Deus orientou o seu povo a fazer. Por que isso acontece? Como explicar esse fato? Muito bem, Jordana. Enquanto você comentava sobre aquele fatídico caso, né, a gente vê que o coração humano ele ainda clama por exclusividade e intimidade. Exato. Então existe esse desejo, né? Por isso que choca a gente ainda essa questão da traição, do adultério e tudo mais. Aí você trouxe uma palavrinha complicada que é a poligamia. E sim, a Bíblia relata personagens que tiveram mais de uma esposa, certo? A pergunta é, qual é o padrão que Deus estabeleceu e por que Deus permitiu que esse padrão em algum momento ele fosse de certa forma quebrado. O texto que nós vamos ler, Gênesis capítulo 2, o verso é o 24. Aqui está o padrão, certo? Aqui está o manual. E o texto diz assim, ó, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ponto. Esse é o padrão de Deus, não tem como a gente mudar isso. Deus que nos criou, Ele sabe como a gente funciona e Ele estabeleceu que a relação do casamento ela é monogâmica, ponto. Em que momento surge a poligamia? Lá no capítulo 4 de Gênesis, o primeiro personagem a ter mais de uma esposa que a Bíblia relata foi um homem chamado Lameque, que foi descendente de Caim. E os descendentes de Caim fazem parte de uma galera que não queria muito fazer a vontade de Deus. Então é nesse contexto que a poligamia surge. Desde então, você vai perceber que outros personagens bíblicos assumiram a mesma prática. Porém, duas coisas para encerrar. Primeira, nem tudo o que a Bíblia descreve, Deus prescreve, certo? Então, tem coisas que você vai encontrar na Bíblia que é só um eco cultural da época, certo? Deus não está endossando, Deus não está dizendo que aquilo é correto.
É uma questão cultural permitida por Deus, mas não endossada por Deus. Ou seja, permitir é diferente de aprovar, pastor, é isso? Exatamente. Vou dar um exemplo aqui. A Bíblia, ela fala sobre escravidão. Ela cita que havia escravidão. Mas em nenhum momento você vai ver Deus endossando ou permitindo a escravidão daquela forma como era descrita. Da mesma forma, a poligamia. E um dos motivos pelos quais, é particular, um dos motivos pelos quais eu acredito que Deus permitiu que estivesse isso na Bíblia, é para que a gente pudesse ver os efeitos da poligamia negativos nos relacionamentos. Todos os casos que você vai encontrar na Bíblia que envolvem poligamia, houveram problemas sérios, problemas, nossa, problema de ciúme, problema entre os filhos, abandono, enfim. Isso está registrado para você perceber, acho que Deus foi sábio nisso, que não é sábio viver a poligamia. Pastor, e olha só, é interessante, né? A gente até brinca com esse assunto, mas basta uma TPM por mês, né, pastor Juscelino? Imagina se uma mulher dá trabalho, imagina mais do que uma. Eu estou vendo que o senhor está ansioso para comentar isso, pastor. As nossas mulheres não dão trabalho. Né? As nossas não, né? Ah, isso tem que ficar registrado aqui no programa, né? É verdade. A gente sabe, inclusive, que hoje ainda existem culturas, religiões, que aprovam o homem ter mais de uma mulher. Eles justificam, existem fatores culturais, é claro, mas tanto na Bíblia quanto fora dela, na vida cotidiana atual, se vê que realmente não é o padrão, causa um desequilíbrio, uma desarmonia, né? E, de fato, o coração do homem busca a exclusividade, a intimidade, como foi bem expresso pelo pastor Rafael. Olha, que alívio, hein, receber essa resposta, né? Porque a gente fica preocupado, né? Quando não entende, né? Abre aí o espaço para vários entendimentos, né? Muitas vezes equivocados, né? Então, que fique registrado, você aí de casa é uma esposa só, né, pastores? Esse é o padrão. É isso uma que a só Bíblia carne, diz, né? uma só Uma carne, só. né? E o Tornam-se os padrão, dois uma só carne. pelo que o senhor colocou aqui, pastor, é o padrão do Éden, né? Qual que é o padrão que o Éden, ali no início ali do Gênesis, estabeleceu aí? A Bíblia é clara em falar que o casamento, ele é um relacionamento monogâmico, certo? Entre 3 pessoas. Opa, pastor. Isso. Olha, não complica a nossa vida aí, pastor. Porque a Bíblia fala que o homem, ele deixa o pai e a mãe, ele cria a independência, ele conhece a sua mulher e ele se torna uma só carne. Esse processo de tornar uma só carne é um processo da vida, onde você vai se aprofundando cada vez mais emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Mas é também uma aliança com Deus. Então, o casamento é uma aliança entre 3 pessoas. Um homem, uma mulher e Deus. E é por isso que o adultério ele é tão agressivo, porque ele não é só uma quebra de aliança com um cônjuge, é também uma quebra de aliança com o Senhor. Olha, que interessante. O senhor citou aqui o casamento, pastor, e a gente percebe, né, pastor Juscelino, que o casamento é uma das instituições mais antigas, né, da humanidade. Mas ainda hoje, principalmente hoje, nós vemos muitas pessoas questionando o valor do casamento e a relevância do casamento também. O que a Bíblia diz sobre o casamento? Inclusive, a gente percebe que em algumas ideologias, o casamento é visto, por exemplo, como vamos dizer assim, como uma estratégia, por exemplo, da burguesia, né? De dominar a sociedade. E nós temos várias vertentes e vários tipos de pensamento que entendem que a família, que o próprio casamento é uma organização social criada ali estrategicamente por determinadas ideologias, né, determinados grupos. Mas, na verdade, o que a palavra de Deus nos fala sobre o casamento? Boa pergunta. O casamento, portanto, de fato não é um tratado ou um contrato instituído por seres humanos. Assim como o 4º mandamento, que já foi estudado nessa série, o casamento faz parte da origem de tudo lá no princípio, na criação. É uma instituição divina, como bem expresso pelo pastor Rafael. O casamento é uma aliança. O livro de Malaquias, que é o último do Antigo Testamento, diz que Deus é a testemunha da aliança do casamento. Aqui em Mateus capítulo 19, Jesus diz assim, olha, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está expresso basicamente o que é o casamento. Jesus está dizendo, reafirmando a historicidade do primeiro casamento, que foi lá em Gênesis 1, quando Deus criou o ser humano.
E como padrão, o casamento de fato é uma aliança estabelecida entre dois seres humanos. É bom lembrarmos que Jesus está ratificando que o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher. E foi lá no princípio que Deus instituiu. É uma aliança inquebrável. Jesus disse que muitos se divorciam por causa da dureza dos corações humanos. É claro que a Bíblia vai falar que somente a morte poderá separar um casal. Tem uma cláusula de exceção que é o adultério. Mas mesmo assim Jesus disse que o ideal é perdoar, mesmo havendo a infidelidade por parte de um dos cônjuges. É claro que esse é um tema bem complexo, não é? Mas eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: a Bíblia, no Antigo Testamento inclusive, e o Novo também, sinaliza que, conforme a cultura antiga, o casamento é tão sério que... Como é que era feito, basicamente? Um noivo, né? Normalmente os pais escolhiam, né, ali o casamento, mas não era prescrição, tá? Era o costume. Mas, em muitos casos, não era o pai que escolhia. Agora, o noivo, ele escolhia, ele se aproximava da noiva, ele pagava um valor, que era o dote, para o pai da noiva, ficavam ali basicamente um ano, às vezes um pouco mais, numa expectativa, só que assim, legalmente estavam casados, porém não tinha relação sexual durante aquele período de noivado. Um amigo do noivo ficava ali também cuidando da noiva enquanto o noivo saía para trabalhar e ia conseguir recursos, né, para que pudesse voltar e efetivar o casamento. Aí tinha uma outra cerimônia, quando ele voltava, o noivo, onde ele com seus amigos iam à casa da noiva e esta que estava em companhia das suas amigas iam juntos para a casa do noivo. É tipo uma procissão ali, né, pastor? Um desfile, né? Finalmente, o pai da noiva, ele era aquele que transmitia a bênção, ele tinha aquela posição de sacerdote, até de jurista, por assim dizer, na ocasião do casamento. Nem sempre o era. Às vezes era um líder religioso, né? Mas o que se destaca, então, é que o casamento, ele não pode ser, biblicamente, ele não pode ser algo assim, naquela moda intimista em que somente o casal está ali, mais um. Não. Tem que haver a presença, tem que ser público. Tinha que ter testemunhas, Tem que ter testemunhas. né? Por isso que esse desfile acabava tornando notório aquele acontecimento, né? E aí, finalmente, é uma união indissolúvel. Deus não sanciona a infidelidade, o adultério, de qualquer natureza, mas tem um texto aqui em Cantares de Salomão. Todos nós sabemos que ali tem um relacionamento retratado entre Salomão e a famosa sunamita. E ali no capítulo 8, deixa eu ler aqui, olha só. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, sunamita falando, né? Porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. Olha que poema. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Estudos recentes, teológicos, mostram que a tradução melhor seria que o amor entre um homem e uma mulher é uma chama de Yahweh, ou seja, vem de Deus. Deus é o originador do casamento, do amor, da afeição. A sexualidade num casamento ela é sagrada, vem de Deus e não há, portanto, abertura para qualquer tipo de infidelidade. Olha que interessante. A gente coloca também esse texto aí que o senhor mencionou. Interessante as palavras, né, que são utilizadas no poema. Duro como a sepultura é o ciúme. Então já descrevia, né, como essas coisas machucam o coração, né, pastor Inclusive, Rafael? O texto ali diz assim que o amor é forte como a morte. E morte não é bonito. Não. Morte é doloroso. Então, às vezes, amar... É isso que o texto está dizendo, né? Amar dói, né? Você tem um lado bonito do amor e tem um lado... Tem um lado difícil, complicado também, especialmente depois de uma traição. Que é quando o amor é testado no seu limite. Que é amar alguém que não devolveu isso da mesma maneira. Sim, com certeza. Né? E aí estamos aqui para dizer que sim, existe esperança de restauração, mesmo depois do adultério. Certo? Eu sei que na maioria das vezes que isso acontece, as pessoas entendem que terminar o casamento é a melhor opção, ao invés de tentar consertar. Pela Bíblia, nós vamos entender que Deus pode restaurar todas as coisas, inclusive um casamento que foi quebrado. É isso mesmo. E de repente você aí de casa está sofrendo, está com o coração machucado por causa de uma situação, né, dessas. Então não
deixe de continuar essa conversa, continue acompanhando aqui esse bate-papo, porque eu tenho certeza, Deus ele quer falar com você, Deus tem uma mensagem para você. E olha, a gente muitas vezes coloca o adultério como um ato físico, mas, pastor Rafael, hoje nós vivemos na era das redes sociais, né? E nós estamos aí a um clique, muitas vezes, né, do pecado, da coisa errada. Como é que a gente pode entender esse mandamento de Deus, essa instrução de Deus e acolher isso em um momento onde a gente tem a pornografia, por exemplo, a um clique? A pornografia, por exemplo, ela também se encaixa dentro do que diz respeito a esse contexto do mandamento? O mandamento também abrange a pornografia? Vamos supor uma conversa inadequada com alguém numa rede social? Amplie essa conversa aqui pra gente. Capítulo 20 de Êxodo fala claramente sobre o não adulterarás. A palavra que aparece lá é a palavra tinaf, que significa qualquer relação sexual ilícita fora do padrão de Deus, certo? Isso envolve muitas coisas. Isso envolve tanto a questão física, como também a questão psicológica, emocional, mental. Vou dar um exemplo. Quando eu me casei, eu prometi, fiz uma aliança com a minha esposa, dizendo que eu iria cuidar, proteger, respeitar, aí vem na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Quando eu não dou ao meu cônjuge aquilo que eu prometi no altar, isso é uma espécie de adultério. Eu estou adulterando a aliança que eu fiz, certo? Jesus ele vai mais além e ele vai falar lá no livro de Mateus, capítulo 5, e coloca a régua desse assunto lá no alto. Porque ele fala assim, ó, Mateus capítulo 5, verso 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Aí Jesus dá uma dica. Se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque e o joga fora. Calma. Isso aqui não é literal. Jesus está dizendo que para manter-se puro, você vai ter que ir até as últimas consequências. É o que Jesus está dizendo, certo? Jesus colocou a régua lá em cima porque Jesus ele vai mostrar que o adultério ele começa onde ele termina, na mente. O adultério ele não começa na cama, ele começa na mente. É porque antes do ato, pastor, vem o pensamento, né? Total. Inclusive, na época de Jesus, se acreditava que adultério era somente o ato físico. Somente quando era consumado. Aí Jesus fala, até aquele que olhar uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou pecou. com ela. Então Jesus colocou a régua e colocou o adultério no seu devido lugar. Ele começa na mente. Então, manter-se puro num casamento implica em que você tome decisões firmes e claras, tanto homem quanto mulher, sobre o que entra na sua mente, o que acessa a sua mente, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, enfim. Jesus vem mostrar que o adultério, ele começa onde ele termina, na mente. Por quê? Talvez a maior ligação que exista no casamento não é a ligação sexual, é a ligação emocional. E boa parte dos adultérios, ele acontece porque a ligação emocional um com o outro já não existe mais. Pastor Juscelino, o pastor Rafael entrou aí num aspecto bem interessante, né? Do que nós devemos fazer. Ele coloca aqui, por exemplo, a decisão firme, né? E não tem como viver uma vida sem tomar decisões. Claro que quanto a isso, há uma grande responsabilidade da nossa parte. Mas de repente, a gente está aqui conversando com alguém aí de casa está nos acompanhando, que já está passando por essa dor, que já está vivenciando esse problema e as consequências do adultério. Tanto, de repente, de alguém que cometeu, né, esse ato, ou de repente alguém que está sendo vítima disso. E eu queria que o senhor terminasse aqui o nosso programa falando ao coração dessa pessoa, né? O que a gente pode fazer, como é que Deus pode restaurar a vida e até mesmo o relacionamento, né? Porque a gente sabe que enquanto a vida tem esperança, né? O que Deus pode fazer por nós nesse sentido? Perfeito. Você que está vivendo esse momento de dor, uma traição, um adultério, o rompimento de um laço tão sagrado que é o casamento, você confiou em alguém, ou alguém confiou em você, saiba que para Deus não há nada impossível. Eu sei que é doloroso,
para os filhos inclusive, não é? Mas a palavra de Deus diz que Deus é o Deus do impossível, em vários momentos. Inclusive tem um caso contado na Bíblia, entre muitos, de alguém que viveu isso. Davi, um dia que deveria estar cumprindo o seu dever como rei na guerra, ele estava no palácio. Ele viu uma mulher tomando banho, o marido daquela mulher, Batseba, o nome dela, Urias, o soldado Urias, estava na guerra. E Davi desejou aquela mulher, mandou trazer a mulher, deitou-se com ela, se envolveu sexualmente com ela, ela engravidou. Davi manda chamar o homem, o Urias, isso está em 1 Samuel, na Bíblia, capítulo 16, se a memória não falha. Então veja que quando Urias veio para prestar um relatório da guerra, Davi então disse, Urias, vai lá, fica com a tua mulher. É um resumo da história. Urias não quis, ele disse, os soldados estão, meu rei, os soldados estão na guerra, como poderei ir ficar com minha esposa? Davi dá uma festa, embriaga Urias com o vinho velho, que era o suco da uva envelhecido. Urias, mesmo embriagado, não vai para casa. Ele queria cumprir o dever de ir para a guerra. Davi então escreve uma sentença para Urias. Urias não sabia. Davi selou, Urias fielmente levou aquela carta e entregou para o chefe da guarda e foi morto em batalha, porque foi aquela trama que Davi fez. Em fruto disso, Davi fez Deus enviou um profeta, Natã. E aí, quando Davi caiu em si, ele pediu perdão a Deus. Ele escreveu o Salmo 32 e 51, e lá no Salmo 51, que trata da confissão de Davi, ele diz assim, ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus perdoou Davi, mas a consequência foi drástica. O filho do adultério, por assim dizer, morreu. Então, para Deus não há impossíveis. Lembre-se que a batalha de todo homem, de fato, é visual. Então, vamos tratar brevemente da prevenção, não é? Então, como Jesus expressou, evite olhar a segunda vez. Os apelos sexuais hoje são tremendos. Para as mulheres, a batalha de toda mulher também é título de um livro, não é? São 2 livros. A intimidade emocional. Então, tudo começa, claro, quando há distanciamento na comunicação, na cumplicidade, há ausência de perdão no lar. Então, busquem a Deus, mantenham a aliança, busquem a Deus diariamente, peça que a chama de Yahweh, a chama de Deus, que é o amor dele, possa incendiar o coração de vocês e que haja perdão, haja compreensão, tá? Para que não vá a ter essas consequências, né? Muito bem, pastor, que tema lindo, que assunto necessário, como é importante, né? Porque a família, ela é a base da sociedade e quando a família está bem, né? Quando o casamento está bem, quando as pessoas estão bem, a gente também tem uma sociedade mais saudável, né, pastor Rafael? Gente, que alegria ter vocês aqui mais uma vez. Pastor Juscelino, muito obrigada mais uma vez pelas excelentes contribuições. Pastor Rafael, o senhor é muito abençoado, muito obrigada mais uma vez. E olha, você aí de casa, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e que você guarde essa certeza. Deus tem poder para restaurar corações feridos, para restaurar famílias e Deus também tem o poder de fortalecer quem quer ser fiel. Que você tenha esse propósito no seu coração, de guardar o seu coração, de esconder o seu coração em Deus, para que você possa ser uma pessoa fiel e que você possa colher as consequências e as bênçãos disso também. Que Deus te sustente, que Deus te abençoe mais uma vez nesse dia e nesse início de semana. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, sempre aqui no Ponto de Partida. Mas a palavra de Deus diz que Deus é o Deus do impossível, em vários momentos. Inclusive, tem um caso contado na Bíblia, entre muitos, de alguém que viveu isso. Davi, um dia que deveria estar cumprindo o seu dever como rei na guerra, ele estava no palácio. Ele viu uma mulher tomando banho, o marido daquela mulher, Batseba, o nome dela, Urias, o soldado Urias, estava na guerra. E Davi desejou aquela mulher, mandou trazer a mulher, deitou-se com ela, se envolveu sexualmente com ela, ela engravidou. Davi manda chamar o homem, o Urias, isso está em 1 Samuel, na Bíblia, capítulo 16, se a memória não falha. Então veja que quando Urias veio para prestar um relatório da guerra, Davi então disse, Urias, vai lá, fica com a tua mulher. É um resumo da história.
Urias não quis. Ele disse, meu rei, os soldados estão na guerra, como poderei ir ficar com minha esposa? Davi dá uma festa, embriaga Urias com o vinho velho, que era o suco da uva envelhecido. Urias, mesmo embriagado, não vai para casa. Ele queria cumprir o dever de ir para a guerra. Davi então escreve uma sentença para Urias. Urias não sabia. Davi selou, Urias fielmente levou aquela carta e entregou para o chefe da guarda e foi morto em batalha, porque foi aquela trama que Davi fez. Em fruto disso, Davi fez Deus enviou um profeta, Natã. E aí, quando Davi caiu em si, ele pediu perdão a Deus. Ele escreveu o Salmo 32 e 51, e lá no Salmo 51, que trata da confissão de Davi, ele diz assim, ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus perdoou Davi, mas a consequência foi drástica. O filho do adultério, por assim dizer, morreu. Então, para Deus não há impossíveis. Lembre-se que a batalha de todo homem, de fato, é visual. Então, vamos tratar brevemente da prevenção, não é? Então, como Jesus expressou, evite olhar a segunda vez. Os apelos sexuais hoje são tremendos. Para as mulheres, a batalha de toda mulher também é título de um livro, não é? São 2 livros. A intimidade emocional. Então, tudo começa, claro, quando há distanciamento na comunicação, na cumplicidade, a ausência de perdão no lar. Então, busquem a Deus, mantenham a aliança, busquem a Deus diariamente, peça que a chama de Yahweh, a chama de Deus, que é o amor dele, possa incendiar o coração de vocês e que haja perdão, haja compreensão, tá? Para que não vá a ter essas consequências, né? Muito bem, pastor, que tema lindo, que assunto necessário, como é importante, né? Porque a família, ela é a base da sociedade e quando a família está bem, né? Quando o casamento está bem, quando as pessoas estão bem, a gente também tem uma sociedade mais saudável, né, pastor Rafael? Gente, que alegria ter vocês aqui mais uma vez. Pastor Juscelino, muito obrigada mais uma vez pelas excelentes contribuições. Pastor Rafael, o senhor é muito abençoado, muito obrigada mais uma vez. E olha, você aí de casa, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e que você guarde essa certeza. Deus tem poder para restaurar corações feridos, para restaurar famílias e Deus também tem o poder de fortalecer quem quer ser fiel. Que você tenha esse propósito no seu coração, de guardar o seu coração, de esconder o seu coração em Deus, para que você possa ser uma pessoa fiel e que você possa colher as consequências e as bênçãos disso também. Que Deus te sustente, que Deus te abençoe mais uma vez nesse dia e nesse início de semana. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, sempre aqui no Ponto de Partida. Eu espero que esse programa tenha sido uma bênção para você. E quem sabe você conhece alguém que se interessaria por esse tipo de conteúdo. Encaminhe o link para essa pessoa assistir também. Basta acessar o nosso canal no YouTube, Adventistas ASP, e enviar para os seus amigos, no grupo da família, para que essa bênção alcance outras pessoas também, tá bom? Lembrando que de segunda a sexta, sempre às 7 da manhã, você tem Ponto de Partida, numa versão mais curta, uma breve mensagem da Palavra de Deus através do pastor Marcos Júnior. Então acompanhe a gente ao longo da semana e caso queira nos fazer uma visita presencial, vem aqui na Igreja Adventista Central de Curitiba, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Sempre aos sábados às 9h30 da manhã e também domingos e quartas-feiras às 19h30. Será um prazer receber você aqui. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós.